Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela Rádio e TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você as notícias e atualizações sobre o mundo jurídico. O tema que vamos tratar hoje é a solução fundiária para o Brasil. É um assunto fundamental, especialmente considerando os desafios relacionados à ocupação desordenada do solo, a falta de documentação de propriedades e a necessidade de garantias de direitos para comunidades vulneráveis. Vamos ver na reportagem. O CNJ, por meio de diversas iniciativas, tem trabalhado para simplificar e agilizar os processos de regularização fundiária pacificamente. O que eu tenho visto no CNJ é isso. O CNJ cada vez mais abraçando situações que resolvem de um modo pacífico, sem a necessidade de intervenção de polícia, sem intervenção de forças violentas que possam maltratar o nosso povo. A Resolução 510 de 2023 institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio. O juiz se coloca próximo para resolver o impasse. Nós, juízes, estamos saindo dos nossos gabinetes, estamos indo até as comunidades, mostrando aquilo que nós não somos pessoas intransponíveis, porque a ideia que se tem do judiciário é que um juiz, um desembargador, são pessoas que vivem encasteladas dentro de um gabinete e que dali não saem, e que uma pessoa qualquer da comunidade não pode estar próxima a nós. Não é isso. Ao invés das pessoas virem até nós, nós estamos indo até as pessoas. E é esse o poder judiciário moderno, é esse o poder judiciário que as pessoas querem, e eu acho que hoje os tribunais já estão conscientizados de que essa medida é positiva, de nós estarmos enfrentando problemas que possam auxiliar o nosso povo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça tem desempenhado um papel fundamental na busca por soluções para os conflitos fundiários, promovendo a justiça social e a inclusão. Hoje vamos conversar com os nossos convidados. Rodrigo Gonçalves de Souza, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, e Débora Duprá, subprocuradora-geral da República aposentada e advogada. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui participando do Link CNJ. Eu queria começar essa conversa perguntando para a doutora Débora o que seria um panorama do que temos hoje de solução fundiária para o Brasil. Nós temos um problema histórico, né, de uma altíssima concentração de terra nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, segundo os dados que permanecem inalterados, 1% da população detém mais de 50% do território nacional, em termos de terras. E há outras pesquisas que mostram que, mesmo com políticas mais recentes de geração de renda, esse quadro de concentração fundiária não se alterou. Ou seja, se diminuiu a desigualdade em alguns campos, mas não no acesso à terra. Então, é um desafio, de fato, enorme, é um desafio em termos legislativos, é um desafio para o judiciário brasileiro também entender essa absurda injustiça social. E, infelizmente, o cenário que eu conheço mais alentador dos últimos tempos é essa iniciativa da Corregedoria Nacional de somar esforços na análise da grilagem de terras, que é outra chaga histórica, e esse olhar também voltado a povos e comunidades tradicionais. Perfeito. Doutor Rodrigo, em relação a Solo Seguro Favela, são programas. Antes da gente entrar especificamente, eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que exatamente são esses programas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutora Débora. O programa O Solo Seguro é um programa permanente do Poder Judiciário. Ele é um programa de promoção da regularização fundiária, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Corregedoria Nacional, e é regulamentado por dois provimentos, o provimento 144 e o provimento 158 de 2023. E o objetivo central é coordenar e agilizar as ações relacionadas à regularização fundiária urbana e rural, e a identificação de áreas públicas e, sobretudo, áreas de proteção ambiental.
Então, é um programa que traz bem como um compromisso do Poder Judiciário com o direito à moradia digna, com incentivo a políticas urbanísticas, a superação de conflitos fundiários, promoção do acesso à terra, desenvolvimento sustentável, segurança jurídica e, sobretudo, combate na grilagem de terras públicas. Doutora Débora, em relação, a senhora falou na sua primeira fala aí, citou grilagem. Esse é um problema, é uma chaga, isso tem que ser resolvido para que a gente possa avançar de fato nessa justa a divisão de terras no Brasil? Sim, com certeza. Nós temos, Alexandre, eu acho que algumas CPIs no Congresso Nacional, temos CPIs nas Assembleias Legislativas Estaduais, que mostram que, desde a Lei de Terras de 1850, nós temos uma ocupação que segue desordenada, sem instrumentos jurídicos capazes de enfrentar essa ilegalidade nos títulos. Tendo como exemplo o estado do Pará, nós temos, às vezes, áreas que têm 3 ou 4 títulos sobrepostos, como se todos fossem legítimos, né? Alguns problemas já foram identificados. Por exemplo, a questão da autodeclaração, né? Registros públicos que se dão mediante a autodeclaração. São registros tendentes à falsidade, né? Então, as leis que vieram com o propósito de fazer regularização fundiária, elas de alguma maneira também são um incentivo à grilagem, porque elas tentam regularizar o ilegal. Então, é um ilegal que se perpetua no tempo e cada vez que vem uma lei regularizando o ilegal, você dá a impressão de que ocupar ilegalmente é uma boa coisa. Rodrigo, como é que o CNJ atua nessa coordenação, a corregedoria, né, e execução desses programas junto a cartórios, prefeituras? Como é que funciona isso? Os cartórios de registro de imóveis têm um papel fundamental na ação desse programa. Eles, por exemplo, eles informam ao operador do Registro Nacional, que a gente chama de OML, os dados das regularizações realizadas, contribuindo para a formação de indicadores. Eles comunicam às corregedorias gerais os eventuais obstáculos na identificação de algum processo registral. Eles compartilham, por exemplo, informações com entes públicos para melhorar a gestão territorial e até mesmo, em alguns casos, a realização de divulgações, né, para comunidades, com palestras, visitas, para orientar a população sobre essas formas de regularização. Então, em suma, a gente tem União, estados e municípios como sendo responsáveis pela política fundiária no Brasil, e são essenciais na identificação dessas áreas públicas e áreas protegidas, sobretudo para a identificação das informações e para a redução no tempo necessário nos processos de regularização fundiária. Eu peço licença aqui para a doutora Débora, doutor Rodrigo. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente continua essa conversa aqui sobre soluções fundiárias. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos sobre as soluções fundiárias do Brasil e todos esses desafios de assegurar direitos por meio de políticas públicas, principalmente a comunidades vulneráveis. Nossos convidados de hoje são Rodrigo Gonçalves de Souza, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, e Débora Duprá, subprocuradora-geral da República, aposentada e advogada. Bom, eu queria começar aqui com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, gente falando de soluções fundiárias, como é que a gente está seguindo, a partir de programas, como a gente falou anteriormente, né? O Solo Seguro Favela, que o senhor explicou, mas como a gente está seguindo no Brasil com esse tipo de solução? A gente tem conseguido, a gente tem avançado na sua percepção? Olha, Alexandre, nós temos no Brasil vários desafios, né? A própria extensão e a diversidade territorial brasileira, por si só, já traz um desafio enorme. Mas eu poderia citar também alguns outros desafios que o interesse que eu vejo particularmente é promover a regularização fundiária em áreas ocupadas desordenadamente, sem comprometer a proteção do meio ambiente.
E é fundamental, nesse caso, tornar a governança fundiária, como a gente costuma dizer, uma realidade concreta, justamente para que a gente possa promover o andamento nos processos de regularização fundiária, superando problemas como conflitos fundiários, grilagem de terras públicas, especulação imobiliária e assim por diante. Perfeito. Doutora Débora, no bloco anterior, a senhora disse sobre uma questão de legislação que tenta, no fim das contas, legitimar algo que está errado. Me corrija se eu estiver errado. E qual seria a questão, então, já que temos essa legislação disponível, como é que nós vamos fazer agora, doutora Débora? É, nós temos vários desafios. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, fez uma avaliação de que a desordem fundiária no país ela é absurda, mas principalmente porque os sistemas de informações fundiárias não se comunicam entre si. Então, por exemplo, o INCRA tem um sistema, a FUNAI tem outro, o IBAMA tem outro, o ICMBio tem outro, e os órgãos estaduais tantos outros. Nada se comunica entre si. Então, é muito fácil, num conflito, digamos, entre uma questão indígena e um particular, se apresentar um título que já, enfim, que ele incide sobre uma terra pública que já foi arrecadada pelo INCRA. Então, esse seria um caminho, né? Porque regularizar o que é irregular historicamente, porque não é historicamente de ontem, é uma cadeia histórica. A Transparência Internacional Brasil, ela fez uma pesquisa sobre os estoques de terras da União e essa desordem que existe sobre eles. E mostrou, né, que também não adianta regularizar essas situações historicamente erradas. O importante é ter segurança na informação. Então, o que a corregedoria faz, por exemplo, de tentar identificar nos cartórios a grilagem, é fundamental. Eu acho que ir para cima dos cartórios, fazer esses sistemas de informações fundiárias se comunicarem entre si é de fundamental importância. E colocar tudo informatizado, que é outra medida, outra providência que está sendo adotada de fundamental importância. Doutor Rodrigo, essa questão essa comunicação, ela já tem sido trabalhada pela corregedoria? Essa comunicação dos sistemas? Com certeza. Esse é um ponto importantíssimo na atuação, inclusive, do programa da regularização fundiária. E a ideia é que o programa o Soldo Seguro ele promove uma integração entre os sistemas eletrônicos sob a responsabilidade do Poder Judiciário e outros sistemas essenciais à regularização fundiária, incentivando, assim, por exemplo, o georreferenciamento de áreas urbanas e rurais, o desenvolvimento de estratégias voltadas à identificação de áreas públicas e áreas protegidas ambientalmente, além do aprimoramento dos procedimentos de conclusão dos processos de regularização fundiária. Então, essa necessidade de integração entre sistemas, como a doutora Débora Duprat colocou, é essencial para que ocorra em tempo hábil a regularização fundiária no país. E hoje nós temos sistemas informatizados que realmente podem contribuir muito para esse tipo de trabalho, e infelizmente durante muito tempo esses sistemas se comunicavam muito pouco, ou às vezes quase nada. Então essa é uma realidade realmente que a corregedoria tem tido cuidado para mudar esse cenário. Os registradores de imóveis, por exemplo, mais do que delegatários do poder público, eles se tornam aliados no enfrentamento à grilagem de terras, por exemplo. Então, por exemplo, a integração de sistemas de registros aliada com controle de emissão documental e diferentes bases compartilhadas com o operador do Registro Nacional de Imóveis, o RNR, é o que permite, dentre outros tantos sistemas, o cruzamento de dados essenciais para fazer uma efetivação da justiça fundiária. Doutora Débora, em relação aos povos indígenas, quilombolas, enfim, como tem sido essa questão das terras, demarcação, nós temos avançado nisso aí? Olha, Alexandre, nós tivemos um regime que se inaugurou com a Constituição de 1988, que eu diria que é um regime descolonizador. Reconheceu que há vários outros modos de ocupação territorial que não a posse e a propriedade civis. E instituiu em favor dos povos indígenas, muito claramente na Constituição,
um processo de demarcação de terras, que é um processo, digamos, endógeno. A demarcação não vai ser uma colocação de fronteiras onde o Estado fala, olha, a partir daqui você não passa. Ele vai ser um processo que resulta da organização social desse povo, de como ele se distribui espacialmente nas suas relações cotidianas, né? Isso é super importante, é uma mudança total de paradigma em relação aos regimes constitucionais anteriores. E, enfim, o Supremo já fez, muito recentemente, ao julgar um RE com repercussão geral, a análise desses dispositivos constitucionais, entendeu que o território para os povos indígenas, o acesso à terra, território, é um direito fundamental. Então, nós não temos, em termos normativos, muito mais o que discutir. Nós temos em termos de implementação. As disputas, elas ficaram intensas e com pouca compreensão dessa dinâmica própria dos povos indígenas, tanto pelo Poder Executivo, mas também pelo Poder Judiciário. Então, há direitos da maior importância, direitos fundamentais, mas ainda com uma internalização na nossa cultura, tanto legislativa quanto judiciária, muito pequena. Sim. Então, Rodrigo, como é que esses programas que a gente mencionou anteriormente, como eles dialogam com, sei lá, com políticas públicas, plano diretor municipal de ocupação de solo, ou Minha Casa Minha Vida, essas políticas públicas? Existe esse diálogo desses programas com essas políticas públicas? Com certeza, Alexandre. O programa O Solo Seguro, ele direta ou indiretamente, ele contribui dessas estratégias de implementação de políticas públicas que são voltadas à garantia do direito à moradia literal. Isso fortalece, por exemplo, o funcionamento dos programas sociais de financiamento imobiliário, como os que você mencionou. E no âmbito municipal, por exemplo, o plano diretor ele orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano dessas mais de 5.500 cidades que nós temos no nosso Brasil. E nesse contexto, o programa Solo Seguro ele contribui na regularização fundiária e, de certa forma, contribui para a elaboração e o monitoramento, ou até mesmo a revisão desses planos diretores municipais. Então, tem um diálogo muito importante entre o Programa Solo Seguro com iniciativas de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, ou o mesmo plano diretor municipal. Perfeito. Bom, eu quero agradecer aqui os nossos convidados, doutora Débora Duprá e o doutor Rodrigo Gonçalves de Souza, por terem participado dessa conversa com a gente aqui. Muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades de voltar a tratar desse assunto com mais avanços e mais coisas que estejam acontecendo para a gente ter, de fato, essas soluções fundiárias. Muito obrigado, doutora Débora, doutor Rodrigo, muito obrigado, viu? Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do país. Para conhecer a realidade de adolescentes envolvidos em atos infracionais, o juiz titular da primeira vara especializada da infância e juventude de Várzea Grande, no Mato Grosso, Tiago Abreu, coordenou uma pesquisa que traça o perfil desses jovens e busca embasar a criação de políticas públicas mais eficazes e humanizadas. Estão abertas até o dia 30 de junho as inscrições para a segunda edição do Prêmio Inovação no Poder Judiciário. Vão poder participar magistrados, servidores, funcionários terceirizados, estagiários, juízes, conciliadores e mediadores que atuam nas unidades da Justiça Brasileira. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte lançou o primeiro aplicativo da Justiça Potiguar. É o Justiça RN, ferramenta criada por servidores do Departamento de Projetos e Sistemas da Corte. Pelo aplicativo, o cidadão pode consultar processos, emitir certidões, obter informações sobre precatórios e ainda ingressar com ação nos juizados especiais. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Oi, pessoal! Tá no ar mais um CNJ nas redes. Vem comigo ver o que foi destaque nos últimos dias. A legislação penal brasileira é clara. Deixar uma pessoa em situação de vulnerabilidade sozinha e sem proteção é crime. O nome disso é abandono de incapaz e está no artigo 133 do Código Penal.
A pena pode chegar a 5 anos de prisão e fica ainda mais grave se a vítima for idosa ou se o responsável for alguém próximo, como cônjuge ou tutor. A terceira edição do programa Registre-se passou por todos os estados e pelo Distrito Federal, garantindo a emissão de certidão de nascimento e outros documentos fundamentais. Foram mais de 85 mil registros, um passo importante na luta contra o subregistro civil, porque ter acesso à cidadania é o primeiro passo para acessar todos os outros direitos. Os pets também têm cadastro nacional. Com a Lei 15.046, sancionada em 2024, foi criado o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O objetivo é trazer mais segurança, combater os maus-tratos e facilitar a localização dos tutores em caso de abandono ou perda. E um lembrete importante: o cadastro é gratuito. Ter um pet é uma grande responsabilidade, e essa medida ajuda a proteger quem não pode se proteger sozinho. Quer saber mais sobre os seus direitos? Segue o CNJ nas redes sociais e no nosso canal do WhatsApp. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante que teve na carreira no Poder Judiciário. Vamos ver. Meu nome é Fernando Antônio Prazeres, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sou magistrado há 36 anos, de exercício efetivo da jurisdição. Hoje eu sou presidente da Comissão Nacional, da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e sou membro da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ. E dentro desse contexto que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma história que, na verdade, modificou a minha concepção de ser magistrado, e, enfim, mudou a minha vida, como pessoa, como juiz, e como eu teria que encarar as coisas, todas elas daqui para frente. Eu comecei a trabalhar com conflitos coletivos possessórios, aqui no estado do Paraná, e comecei a visitar essas comunidades que eram despejadas por conta de cumprimento de mandados de reintegração de posse. E numa dessas visitas, quando eu cheguei ali, veio uma menininha conversar comigo. Ela tinha 3 anos de idade na época. Ela saiu do meio da multidão e pediu para falar comigo. E quando ela se aproximou, ela falou assim: eu quero meu jegue de volta. Eu não entendi bem, mas aí ela começou a fazer um discurso que, assim, me abalou emocionalmente naquele momento. Porque ela nasceu naquele acampamento, e tinha acabado de ser despejada. A vida toda dela ela estava ali. Ela tinha uma criação de animais, as plantinhas dela, ela tinha uma plantação de morango, uma plantação de amora, e aquilo tudo veio abaixo durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse, e de uma hora para outra, de uma vida que ela entendia perfeita, ela não tinha mais nada. E no final ela falou assim: o que me deixou mais triste, e ela usa uma expressão muito própria de criança, ela falou: foi minha camiseta do Brasil, ela era o Brasil, mas minha camiseta do Brasil, que ficou lá no Sem Terra. Ficou enterrada lá no Sem Terra. Isso, assim, eu sou magistrado, eu sou juiz. Nós determinamos cumprimento de mandado todo dia, porque faz parte da nossa atividade. E a partir do momento que eu tive essa conversa com essa menina, que o nome dela é Cibele, eu comecei a pensar que nós, magistrados, em algum momento, nós temos que nos preocupar com as consequências socioeconômicas das nossas decisões. E depois que eu conversei com a Cibele, era uma cidade aqui distante de Curitiba, onde eu moro, na volta, eu fiquei pensando e refletindo sobre a situação dela, e pensando em criar mecanismos diferentes para esse tipo de situação. E nós, hoje, eu acompanho a vida da Cibele desde então. Hoje a Cibele vai fazer 9 anos, e ela vive no mesmo local que ela foi despejada.
né? Porque, a despeito do cumprimento do mandado, a empresa autora não tomou posse da área, né? A área lá ficou abandonada, as famílias voltaram para a área e estão lá desde então, né? E a Cibele reconstruiu, né, a sua vida nesse ambiente, né? Ela não tem acesso à água, ela não tem acesso à luz, ela tem uma dificuldade bastante grande de ir para a escola, porque quando chove, o ônibus escolar não consegue descer onde ela mora para buscá-la, né? E, às vezes, quando ela está na escola e chove, o ônibus não consegue descer, ela volta a pé para casa, anda 3 quilômetros, né? E isso no Paraná, que é um estado que se diz bastante evoluído, economicamente falando. Eu imagino, nós temos vários Brasis, né? Eu imagino em outras regiões, né? Não só do sul do país, mas do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste, que são privadas também de melhores condições econômicas, como não são a vida das pessoas que enfrentam uma situação muito parecida com a da Cibele, né? Enfim, né? Eu estou acompanhando a vida da Cibele quase todo dia. Ela manda um áudiozinho dizendo: nasceu uma cabrita, nasceu uma galinha, nós temos ovinhos, nasceu uma vaquinha. Ela conta para nós a sua vida, né? Que é uma vida sofrida, mas a despeito disso, né, ela é uma menina feliz, muito feliz. Então, isso assim mudou a minha concepção enquanto magistrado, porque desde então eu comecei em tudo que eu faço, né? Na verdade, eu procuro saber quais serão as consequências daquilo que eu vou decidir, daquilo que eu vou fazer, enfim, né? Mudou a minha vida do ponto de vista tanto profissional quanto pessoal. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.